Prontinho. Então agora nós já estamos gravando. Vamos discutir como que vai ser a implementação do nossa interface principal na aplicação que estamos fazendo, né? O placa com herança. Vamos relembrar como é que, só relembrar como é que essa aplicação ela foi estruturada. A base da aplicação é esse diagrama de classes, onde a gente tem uma superclasse. Vou ligar o zoom, só um minutinho. Facilita aqui, porque aí eu tenho uma ferramenta de... Então, a gente tem aqui esse diagrama de classe, com a superclasse placa e as subclasses retangular, circular e triangular. Da leitura deste diagrama de classes, nós tiramos a seguinte informação, que nós temos placas e que existem dois atributos comuns a todas as placas. Todas as placas têm área e preço. Também existem dois métodos comuns a todas as placas, calcular área e calcular preço. No entanto, nós temos aqui três subclasses, e essas três subclasses herdam atributos e métodos da superclasse placa. A subclasse retangular, ela tem dois atributos. Então, além de herdar área e preço, ela tem os atributos próprios, altura e largura. E também, na subclasse retangular, existe a declaração do método calcular área. E esse mesmo método também existe na superclasse. Então, a leitura disso é a seguinte: nós temos um método que é comum a todas as placas, então será necessário calcular a área de todas as placas, sendo que há um cálculo específico se a placa for do tipo retangular. Então, aqui nós temos o conceito de polimorfismo, herança e polimorfismo. Retangular herda de placa, no entanto, a forma de cálculo, por isso polimorfismo, de morfia, de forma, a forma de cálculo da área é específica do retangular. A mesma coisa que acontece com uma placa circular. Além de circular herdar atributos e métodos da superclasse placa, ela tem, circular tem um atributo próprio, que é o raio, e existe aqui a declaração do método calcular área. Significa que a forma de cálculo da área de uma placa circular é específico dela. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando a placa for triangular. Ela herda os atributos de cima e, além disso, ela tem os seus dois atributos próprios e também o calcular área. Quando nós já fizemos isso, né? Mas quando nós implementamos a classe placa, o calcular área, o método calcular área da superclasse, ele não vai ter código, porque obrigatoriamente os códigos serão polimórficos, ou seja, ele tem uma forma para cada uma das subclasses, ou das placas, das subplacas, vamos assim dizer. Portanto, não pode ter código aqui no calcular área, e obrigatoriamente nós vamos ter os códigos aqui nos calcular área das subclasses. Quando nós temos aqui na superclasse, falando especificamente, calcular preço, significa que eu tenho que calcular o preço para todas as placas. Mas como não existe em nenhuma delas, porque teria que existir em todas, se houvesse o polimorfismo, eu teria que ter calcular área em cada uma delas. Como não existe, para todas as placas, nós teremos que calcular o preço. No entanto, a forma de cálculo é única. E dessa forma, a implementação ela vai ficar no código da superclasse placa. Disso tudo, transformando para código, o que nós temos aqui no nosso projeto Java? Inicialmente, o projeto foi criado e
o pacote placa com herança V2, eu estou mostrando para vocês o da turma A, mas o de vocês é igualzinho, que eu fiz com vocês o V3 a semana passada, versão 3. Então, o nome do projeto, criado com grafia upper camel case, todas as iniciais maiúsculas, automaticamente foi gerado um pacote com o mesmo nome do projeto, no entanto, só caixa baixa, e automaticamente também foi criada a classe principal, placa com herança, aqui em upper camel case, e dentro desse placa com herança, a gente tem o nosso Public Static Void Main. Muito bem, esse foi o ponto de partida. A partir daí, nós criamos o pacote classes. E dentro do pacote classes, o primeiro pacote a ser criado foi... Desculpe, o pacote. A primeira classe a ser criada foi a classe placa. A classe placa é uma classe abstrata. Vamos ver isso aqui. Relembrar rapidamente. Então, tá lá, ó, a classe placa, ela é uma classe abstrata, ou seja, ela é uma superclasse aqui, ó, abstrata. Ela é uma superclasse, ela não poderá ser implementada e visualmente a gente observa isso porque o ícone ele fica sem cores. Deixa eu tirar aqui, ó lá, o ícone fica sem cores. Essa é a identificação visual de uma superclasse e aqui a gente tem na parte do código a identificação de que placa é uma classe abstrata, portanto, ela não poderá ser instanciada. Ela só poderá servir de ponto de partida para a criação das subclasses. E aí nós temos, eu vou apresentar apenas uma, a subclasse retangular. Retangular é uma classe concreta. Como é que a gente sabe que ela é concreta? Porque ela não tem a palavra abstract aqui, não tem o termo abstract. Se não tem o abstract, ela é uma classe concreta, portanto, ela pode ser implementada. E ela é extends placa, ou seja, ela é uma extensão de placa. Essa é a linguagem Java. Na linguagem orientação a objetos, o que isso significa? Que regular herda de placa. Essa é a nomenclatura. A implementação. Lá na classe placa, toda a construção dela, em especial citando calcular área sem código, na classe placa, na superclasse, e nas subclasses, a implementação e no calcular área, a indicação de que aqui eu estou fazendo uma substituição, estou escrevendo por cima e existe a implementação tanto na classe retangular, como na circular, como na triangular. O código é exatamente o mesmo. Essa bolinha verde aqui, ela indica que este código substitui a declaração da classe lá em placa. Então, lá na classe placa, a bolinha fica cinza. O conteúdo é substituído, enquanto que nas outras, a bolinha é verde, o conteúdo substitui. Então, essa foi uma breve revisão do que a gente viu na aula da semana passada. E aí nós criamos o pacote interfaces, aqui poderia ser janelas, visual, o nome, só não poderia ser interface, porque interface é uma palavra reservada a Java, não pode ser utilizada. Então, eu aqui criei um pacote chamado interfaces e dentro dele um principal. É a janela, é o formulário, o JFrame, que vai ser apresentado quando da inicialização da aplicação. O que ele é formado? Por um JCombo Box. Esse JCombo Box, ele tem na sua propriedade model, olha aqui, ó, na sua propriedade model, o lugar onde nós vamos inserir os valores que nós queremos que o usuário possa selecionar. Então, clica nos 3 pontos aqui e eu coloquei retangular, circular e triangular. Por padrão, aqui vem item 1, item 2, item 3, item 4. Então, esse é o JCombo Box. JCombo Box tipos. O nome dele está aqui, ó. Quando eu seleciono o objeto no navegador, ele identifica aqui qual que é.
Os botões, eu tenho o JButton iniciar, o JButton sair, o JButton sair não exige maiores explicações, a gente já sabe o que tem que fazer, o system.exit 0. Depois eu tenho um JButton calcular e um JButton limpar. Nosso trabalho de hoje é implementar as ações. Então qual que é o evento disparado quando a gente clica no botão? É o Action Performed. Então nós vamos disparar, implementar o Action Performed do botão iniciar, do botão calcular e do botão limpar. Bom, mas esses botões, eles vão depender desses outros elementos, desses outros objetos que foram colocados, que nós colocamos aqui no JFrame. Então, além do Combo Box tipos, nós temos aqui esses labels que apresentam imagens. Isso é perfumaria, isso é só para deixar uma identificação visual. Os labels também, para deixar uma identificação visual. O que nos importa são os JTestField. Estes daqui são os importantes. Muito bem. Então, aqui, qual que é a ideia? Bom, eu penso da seguinte maneira. É assim que eu implementei e implementaria novamente a minha aplicação. Quando a aplicação for iniciada, eu preciso escolher um tipo de placa para que depois eu possa entrar com os dados. Portanto, deixa eu só visualizar aqui. Eu preciso escolher um tipo de placa para que depois eu possa implementar os dados. Portanto, eu entendo o seguinte, que todos esses elementos, então os JTestField, e aí cada um pode ter colocado os seus nomes, né? Os meus chamam JTestField área, JTestField largura, JTestField raio. Esse daqui é o JTestField, eu chamei de área 2 e JTestField base. Todos esses, então, quando a aplicação é iniciada, todos esses JTestFields, eles têm que estar com a propriedade editable falso. É a mesma propriedade que eu vou deixar aqui, ó, o tempo todo, para que o editable, para que o usuário não possa alterar o conteúdo desses dois. O usuário jamais poderá alterar o conteúdo da área, do JTestField área, e nem do JTestField preço. Ele só vai visualizar. Então, vamos lá, passo a passo. Quem tiver aí com o seu caderno, vai fazendo as anotações. Na minha visão, a aplicação foi iniciada, todos os JTestField editable false. Nós fizemos isso na aula da semana passada, é só recorrer lá, que vocês vão ver como é que é. Selecionei, deixa eu só clicar aqui. Selecionei, por exemplo, circular. Quando eu clicar no iniciar, qual que é a visão que eu tenho? Apenas o JTestField raio tem que ficar editable, set editable true. Eu digito o valor do raio e quando eu clicar em iniciar também, eu tenho que habilitar o botão. Então, tudo estaria desabilitado. Quando eu selecionar e clicar no iniciar, eu edito os JTestFields relativos, né, referentes ao que foi selecionado e também habilito o botão Enable. Eu permito que seja feito o clique no botão, tanto no botão calcular, e aí você vai pensar também como é que vai funcionar com o botão limpar. Cliquei no botão, preenchi os dados, cliquei no botão calcular, são processados, apresenta a área, apresenta o preço, tá legal. O que eu tenho que fazer depois? Eu não posso alterar nada, tudo em cima tem que estar de alguma maneira bloqueado. Eu tenho que limpar, quando eu limpar, algumas coisas serão apagadas, vamos assim dizer, algumas coisas poderão ser liberadas e eu começo o processo de novo. Então, o que eu quero que vocês desenvolvam é não só o raciocínio, mas também os códigos, para fazer essa transição de etapas. Seleciona, iniciar, né? Ou melhor, existe um estado inicial, como é que está cada um dos objetos,
Editable, Enable, seleciono iniciar. Quando eu clicar no iniciar, o que vai acontecer? Quais ficarão editables true? Quais botões ficarão enables, quer dizer, set enables true. Quando eu clicar no calcular, o que vai acontecer? O que vai estar habilitado quando isso daqui estiver acontecendo? Quando eu clicar no limpar, o que vai estar habilitado? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês, mais ou menos não, é exatamente isso que eu quero que vocês desenvolvam na aula de hoje, tá? A ideia vai ser essa. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para perguntar. Até aqui tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Nada, tá tranquilo, a ideia está compreendida. Então eu vou passar mais algumas instruções sobre basicamente uma única coisa que vocês precisam, duas coisas que vocês precisam saber. Quando eu selecionar, quando o usuário selecionar uma das opções do JComboBox tipos e clicar no iniciar, como é que a gente vai identificar se foi selecionada a primeira opção, a segunda opção ou a terceira opção? Porque dependendo da opção selecionada, alguma coisa aqui vai ser habilitada, né? Então, e também a forma de processamento vai mudar. Eu não vou instanciar, eu só vou instanciar uma classe circular se aqui estiver habilitado circular. Deixa eu voltar aqui, pera, só um minutinho. Então, eu não vou clicar, senão eu perco. Eu só vou instanciar a classe retangular, que ela está descrita aqui, se retangular iniciar. Só vou instanciar a classe circular, que é a que foi descrita aqui na classe circular, se for essa situação. E a mesma coisa no triangular, só se for assim. Bom, então são duas as questões. Como saber qual item foi selecionado e depois como processar. Eu não vou fazer, eu vou dar o caminho para vocês. Então, no JButton iniciar, em eventos Action Performance, eu já deixei mais ou menos preparada, já deixei alguma coisa para vocês terem como ponto de partida. Eu coloquei tudo como comentário. Mas o importante aqui, tudo é importante, né? O mais importante aqui, que é novidade, é aqui, ó. Vou exemplificar por meio desse if, e o que eu disser para esse if vale para os outros. Se o JComboBox tipos, ó, pegar o índice selecionado. Então, nós vimos nas aulas que estamos estudando vetores que todo vetor começa na posição 0, quando usa o índice numérico. Eu estou falando isso porque lá em PHP o índice pode não ser numérico, o índice pode ser texto. Em Java, o índice é numérico sempre. A primeira posição do índice é 0, a segunda posição é 1, a terceira posição é 2 e assim por diante. Então, olha, se o JComboBox pegue o índice selecionado. Se o índice selecionado for 0, significa que o usuário selecionou retangular. O que nós vamos ter que fazer? Habilitar para a edição os JTextField altura e largura, para que o usuário possa digitar altura e largura e disparar o processo. Se o usuário clicou, selecionou a segunda opção, Get Selected Index, do JComboBox tipos, a segunda opção é 1. A primeira opção é 0, a segunda opção é 1. O que nós fizemos? O que o usuário fez? Ele selecionou circular e aí a gente vai habilitar o JTextField raio, habilitar para edição, set editable. E por fim, se o JComboBox tipos pegue o índice selecionado, se ele for igual a 2, é a terceira opção, triangular. Nós vamos habilitar para edição o JTextField base e o JTextField altura. Então, esse código aqui representa o comportamento da aplicação
quando o JButton iniciar for clicado. Mas aí eu coloquei bem aqui em cima, ó, habilitar o clique no JButton calcular. Veja bem, na hora que eu clicar aqui, eu tenho que habilitar alguma coisa, seja esse ou sejam esses, e tenho que liberar o calcular aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte no primeiro momento, ó, eu poderia pegar e, se o usuário selecionou a primeira opção, que é o 0, eu poderia habilitar, ele selecionou retangular, eu poderia habilitar os JTest Field e também habilitar o clique, é o Set Enable. Se o usuário escolheu a segunda opção, caímos nesse caso, eu poderia habilitar o JTest Field raio e habilitar o clique no calcular. Então, eu estaria colocando o código para habilitar o clique no calcular aqui, habilitar o clique no JButton calcular aqui, e eu teria que fazer isso aqui também. Ora, por que eu vou fazer, apesar de que vai ser executado somente uma vez? Ou ele será executado aqui, ou será executado aqui, ou será executado aqui, o habilitar clique no JButton calcular. Mas por que eu vou colocar o código 3 vezes? Não faz sentido. Então, eu coloco uma vez, quando eu clicar, eu já habilito o JButton calcular. Isso daqui pode ficar no começo, ou pode ficar no fim, mas eu não preciso colocar 3 vezes. Coloco uma vez só. Habilita os JTest Field e habilita o botão calcular. Ou habilita o JTest Field raio e depois o botão calcular. Ou habilita base e altura 2 e depois o botão calcular. Então tem um pouquinho aqui de sintaxe, mas também tem um pouquinho bem básico da lógica de programação. Esse código aqui eu passei para vocês. No grupo ontem, tem 2 imagens que eu passei para vocês, tá? Com relação ao botão iniciar, isso não quer dizer que tem que ser, que não pode colocar mais coisa, pode mudar a cor do foreground, que nem aqui, ó, veja. Eu coloquei aqui, ó, um foreground diferente. Pode colocar também, posso deixar tudo cinza, tudo azul, e na hora que selecionar muda a cor? Pode, vai ficar a teu critério. Mas aí você vai implementar isso daqui para ficar da maneira mais amigável. A palavra que nós estamos querendo aqui é uma interface amigável. Porque o que é interface? Comunicação. Comunicação da aplicação com o usuário. Tá? Nessa parte, tá salvo, né? Ia salvar. Ficou alguma dúvida nessa parte do botão iniciar? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo, tá joia. Então eu vou explicar agora como é que, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui, reunião está iniciada, não é pergunta. Então vamos explicar agora de uma maneira, seguindo a mesma linha, o que vai acontecer no calcular. E eu nem vou colocar o limpar vocês é que vão chegar à conclusão. Então vamos lá, ó, simular uma situação. O usuário clicou em triangular iniciar. O que vai acontecer? Esses 2 JTest Field aqui serão habilitados e o botão calcular habilitados para edição, portanto, set editable true, e o botão calcular vai ser liberado para o clique enable true, set enable true. Tá. Coloquei a base, coloquei a altura, calcular. O que tem que ser feito? Então vamos lá, vamos estudar então o código do JButton calcular. Eventos, action performed. Vamos lá, ó. Uma observação importante. Nós vamos instanciar as 3 classes nesse caso. Então vamos tomar por base aqui o exemplo que eu estou dando, o usuário selecionou triangular. Nós vamos instanciar as 3 classes? Já vamos preparar para circular, retangular e triangular? Poderíamos. Nós poderíamos, mas eu acho que não precisa. A gente vai instanciar só a classe referente ao que vai ser processado. Então, instanciar somente a classe referente ao que foi selecionado no combo box.
Como fazer isso? Ora, são aqueles if utilizando o Jcombo Box get selected index. Então, se o selected index for 0, significa que é retangular. Então, nós vamos instanciar um objeto a partir da classe retangular. Retangular, que é a classe, nome do objeto instanciado, placa selecionada, igual a new retangular. O que eu tenho que fazer aqui embaixo depois? O processamento. Que nem nós fizemos no primeiro aplicativo placa, sem classe, sem herança, sem polimorfismo. Então vem aqui o processamento, instanciou e o processamento. Se o usuário selecionar circular, eu vou instanciar um objeto a partir de circular e ele tem disparado aqui o método construtor, que nem a gente aprendeu. O que vai ser feito aqui depois? O processamento. E a terceira etapa, a mesma coisa. Instancia um objeto chamado placa selecionada a partir de triangular. Método construtor e faço aqui o processamento. Aqui não está aparecendo, mas eu já fiz os imports, que eu fiz isso na aula de ontem, demonstrando com o pessoal. Né? Lembra-se? Porque, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Ah, não, ele está pedindo para circundar, mas não é necessário. Como nós estamos fazendo, está aqui embaixo, ó, acesso à definição das classes retangular, circular e triangular, e nós estamos no package, no pacote interfaces, e essas classes estão definidas em arquivos no pacote classes, o NetBeans vai pedir para a gente, o Java, né, por meio do NetBeans, vai pedir para a gente importar lá. Eu tirei os imports e ele vai colocar aqui, ó, na linha do retangular, ele vai perguntar, vamos adicionar a importação de classes retangular? Sim, está lá em cima já, ó. Import classes retangular. Depois, importar, adicionar importação para classe circular, já está lá em cima. E para triangular, já está lá em cima. Então, os 3 imports já estão aqui, já foram feitos. Muito bem. O que vocês vão observar aqui que eu coloquei também, para poder ajudar na lógica do raciocínio? Apenas um objeto vai ser instanciado. Ou será um objeto a partir de retangular, ou será um objeto a partir de circular, ou será um objeto a partir de triangular. Será instanciado somente um objeto. Qual que é o nome desse objeto? Ele é placa selecionada. Perceba que eu pus o mesmo nome aqui. Então, quando esse processamento aqui, ó, que ele vai se iniciar aqui, vai passar por aqui, ou aqui, ou aqui. Quando nós chegarmos aqui embaixo, onde eu estou selecionando agora, eu já tenho os valores de área e do preço. E aí eu tenho que pegar e apresentar aqui nos JTestField área e JTestField preço. Então, eu preciso colocar que a apresentação nos JTestField dentro de cada um dos ifs, fazendo isso 3 vezes? Não, eu faço uma vez só aqui no final, porque o objeto que está chegando aqui, ó, é sempre o mesmo. E aí, por que isso é interessante? Porque é área e preço, então vai ser um get área e um get preço, que nós vamos ter que usar aqui. Como vocês vão ter que recorrer ao código, para aqueles que ainda não fixaram mentalmente como é que é, vocês vão ter que recorrer ao código do placa, do aplicativo placa, vocês vão notar que a apresentação dos dados no JTestField vai ser feita única e exclusivamente aqui. Não preciso fazer uma vez, 2 vezes e 3 vezes, porque vai ser o mesmo código repetido, tá? Deixa eu só ver que está dando um errinho aqui em algum lugar, eu não sei o que que é. Aqui, ó. Não sei o que que foi, mas alguma coisinha que eu digitei errada aqui, Ah, tá. É que eu tinha que salvar para ele por causa dos imports. Então, essa é a ideia.
tá? E esses dois blocos de código eu já passei lá no grupo WhatsApp para vocês. Fica faltando vocês identificarem como é que o botão limpar vai funcionar. Então eu calculei, isso tudo vai ser processado, os valores apresentados. Na hora que eu clicar no limpar, o que que vai acontecer? Pensa, se os valores foram apresentados, calculei, por exemplo, selecionei o raio, selecionei circular, vamos passo a passo aqui na explicação. Selecionei circular, iniciar, liberou aqui, eu digito o raio, calcular, os dois valores foram apresentados. Com os valores apresentados, será que eu posso selecionar outro tipo? Eu acho que ainda não, né? Acho que isso daqui tem que ficar bloqueado e quando eu clicar em limpar, e todos os JTest Field aqui tem que ter o seu conteúdo limpos, área e preço também. Quando eu clicar em limpar, alguma coisa tem que ser liberada, alguma coisa tem que ser bloqueada. Então, tudo isso vai ser feito por meio dos sets set enable e set editable, tá? Esse é o caminho que a gente vai percorrer. Bom, então vamos lá. A explicação que eu tinha para passar para vocês era essa. Quero saber se tem alguma dúvida aqui na explicação que eu fiz. Alguém tem? Pode levantar a mãozinha aí. Tá tudo jóia, tudo tranquilo, tá? Então vocês vão precisar recorrer não só ao exercício que nós fizemos anteriormente para pegar os códigos, memorizar, relembrar e também o que eu passei para vocês pelo WhatsApp, ainda na aula de ontem para a turma A. Vocês vão agora pegar o NetBeans e começar a trabalhar. E antes, e é isso aí, vão começar a trabalhar. Eu vou ficar aqui na retaguarda, tá? Então, eu estou encerrando a gravação da aula, porque era só isso que eu tinha a princípio para falar. Encerrando agora.